Muito boa tarde para você que já está ao vivo no nosso Instagram para acompanhar os desdobramentos que se tem até o momento. Então nós vamos aguardar atingir um número de pessoas ao vivo para nós começarmos a tratar dos assuntos dessa nossa transmissão. Então a gente pede para que você que já está nos acompanhando envie também essa live para que as outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. Lembrando que sempre partiremos do princípio do jornalismo ético, correto e imparcial. E a gente preza muito por isso e as informações que passaremos hoje aqui são todas as que a gente já recebeu até o momento. Lembrando também para você poder seguir a nossa conta no Instagram, @portaljm, nós temos um conteúdo exclusivo para o nosso público do Instagram. Estamos quase atingindo 14 mil seguidores. Então, um número significativo. Nós temos ali publicação de stories diários, também de vídeos no Reels. Temos também todos os nossos programas, como o Dia a Dia J+, o Semana J+. Temos também publicação de Reels todas as manhãs, para deixar você bem informado. Então, esse é o nosso objetivo aqui pelo nosso Instagram, a nossa página, @portaljm. Quantas pessoas nós já temos na 73 pessoas ao vivo. Isso aí, então, atrás da câmera temos o Luiz Felipe Reinert, que está fazendo toda essa questão técnica. Essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, quanto no nosso site e também no nosso YouTube, Portal J+. Muito bem, então, voltando ao nosso assunto principal, a nossa redação ao longo desse quase um mês de investigações que estão acontecendo a todo momento, recebeu bastante material, e todo esse material a gente leu, e em cima desse material nós conseguimos fazer produções de matérias diárias sobre os desdobramentos da 7ª fase da Operação Et Pater Filium. O Ednei esteve à frente de toda essa questão da leitura, da própria interpretação destes documentos, partindo sempre da imparcialidade, que é o princípio do jornalismo. E a gente tem um conteúdo vasto sobre o que se sabe até o momento. O nosso objetivo nesta transmissão ao vivo é esclarecer tudo para vocês. Então vocês também podem interagir conosco, mandando as perguntas que vão surgindo ao longo desta transmissão. A gente vai selecionando aquelas perguntas, para podermos responder tudo para vocês. Boa noite, Ednei. Boa noite, Luiz. Muito bem. Então, vamos começar, Vamos esclarecendo um pouquinho não, esclarecer tudo que a gente já sabe até o momento sobre a 7ª fase da Operação Et Pater Filium. Para a gente começar a explorar esse conteúdo, a gente então vai dividir por partes, não é mesmo, Ednei? A primeira parte delas é o transporte coletivo, não é mesmo? Eu antes de falar sobre transporte coletivo, Luiz Felipe, queria dar uma boa noite para as pessoas que estão interligadas com a gente através do Instagram, lembrando, como o Luiz falou, depois vai estar essa live disponível não só aqui, mas também no nosso site, para que quem não puder ver ao vivo possa também assistir depois. A gente trabalha muito, é nosso objetivo sempre trabalhar com transparência, porque vocês que leem, vocês que acessam e confiam naquilo que a gente publica, vocês gostariam certamente de saber de onde que a gente tira as informações, E foram muitas informações que foram publicadas no J+, ao longo dessas últimas 2 semanas especificamente. Eu vou explicar por que ao longo dessas 2 últimas semanas. Porque a gente teve acesso ao conteúdo que embasou as prisões, Os passos para se chegar a essas prisões foram os seguintes. Inicialmente houve uma denúncia, o Ministério Público começou a investigar essas denúncias, chegou a determinadas pessoas e concluiu que de todas essas denúncias, através de quebra de sigilo telefônico, de quebra de sigilo telemático, essas pessoas elas poderiam representar uma ameaça para as investigações e poderiam também prejudicar as investigações se soltas estivessem. Por isso foi pedido a prisão mais exatamente de 14 pessoas. Essas pessoas foram presas no dia 29 de março, por isso a gente já está quase completando um mês da prisão delas. E a ideia do Ministério Público era, ao longo deste período, coletar mais informações para aí então oferecer uma denúncia à Justiça que pode ou não culminar com a sequência da prisão dessas pessoas, ou seja, vai ser dada sequência à prisão dessas pessoas,
ou eventualmente elas podem ser soltas. O documento que embasou essas prisões ele tem 300 páginas, para vocês terem uma ideia. E foi a minha leitura das últimas 2 semanas. Então, esse documento, ele explica para a Justiça por que para o Ministério Público aquelas pessoas precisam ser presas. E é isso que você viu ao longo dessas 2 semanas aqui no J+. Como é que o Ednei teve acesso a esse documento? Posso explicar. Um dos advogados, porque esse documento é sigiloso, ele segue em sigilo, um dos advogados que peticionou um pedido de habeas corpus, que seria uma liberdade provisória, ao Superior Tribunal de Justiça, ele anexou junto esse documento. E logo, um pedido de habeas corpus é público. Então a gente teve acesso dessa forma. Só para vocês entenderem como que a gente trabalha com transparência, né? E por isso que eu estou explicando para vocês isso. Aí indo para a questão que o Luiz me trouxe, né? Que foi o que a gente publicou primeiro, que foi a questão do transporte escolar, né? O que pesa contra a administração pública, mais especificamente contra Beto e Pique, né? Beto Passos, hoje ex-prefeito, porque ele renunciou, Renato Pique, hoje vice-prefeito, ainda afastado, porque está preso, obviamente, mas que ele deveria, né, ele tem o direito de ser prefeito, ele ainda tem o direito de ser prefeito, ele está afastado por não impossibilidade, que é o fato de estar preso. Mas pela renúncia do Beto Passos, ele é o prefeito. Tanto é que agora se estabeleceu todo um rito, que depois a gente pode entrar nisso, né, com certeza. Do que pode acontecer aqui para frente com o Renato Pique, como que fica a prefeitura de Canoinhas, que hoje está tocada pelo presidente da Câmara, ou seja, pelo William Godoy. O transporte, desses pontos que o Ministério Público pegou, um dos primeiros foi a questão do transporte público. E havia sempre questionamentos a respeito disso aqui em Canoinhas, né? Por que só o coletivo Santa Cruz está aqui há tantos anos, né, e tal. Mas, muito embora a relação que você, amigo espectador, tem com o coletivo Santa Cruz é puramente do transporte urbano, você conhece o coletivo Santa Cruz por causa do transporte urbano, na verdade, o coletivo Santa Cruz lucrava mesmo dinheiro grosso com o transporte escolar, né? Transporte escolar. Então, o que acontece? Transporte urbano, que é esse lá que você pega o ônibus na praça, vai até o bairro e tal, que o pessoal reclama muito porque está com poucas linhas e tal, né? Esse aí nunca deu lucro para ninguém, na verdade. No Brasil é um problema sério a questão do transporte urbano, né? Por quê? Porque você tem poucos passageiros, as pessoas cada vez mais têm seus veículos próprios e muito aposentado, né? Ou seja, muita gente acima de 60 anos pega ônibus. É um grande número de pessoas. E essas pessoas não pagam, né? O governo dá gratuidade, mas não compensa as empresas. Então isso nunca foi, muito embora também tivesse regular, porque tinha que ter um processo licitatório, nunca foi um ponto de interesse, né? Era mais ali uma forma do coletivo Santa Cruz demarcar presença. O que realmente interessava a ele e outras empresas era o escolar. Por quê? Porque o escolar é um dinheiro certo. Transporta 10, 15, 20, não importa quanto você vai transportar. O dinheiro está pago, está assegurado. Porque quando eles licitam aquele determinado aquela determinada linha, né? O dinheiro já está garantido e assim, não importa. Ah, choveu, né? Não deu para sair, tá, o dinheiro está lá garantido. Para além disso, ainda teve mais algumas infrações, segundo o Ministério Público, cometidas pelo coletivo Santa Cruz, como, por exemplo, transportar alunos do Estado junto com do município e cobrar pelos dois separados, quer dizer, o ônibus era o mesmo, a gasolina, o diesel, perdão, era o mesmo, né, gasto, mas se cobrava duplamente. Passes, né, também que o município comprava, entregava para alunos do Estado e tal, tudo isso está lá no processo que a gente vem detalhando ao longo dessas últimas 2 semanas, nessas reportagens que a gente vem publicando. E o que acontece? O que o coletivo Santa Cruz teria feito, né, de errado? Ele teria se unido ao Renato Pique e ao Beto Passos para fechar de tal modo os editais para que eles ganhassem os editais, né? Eles vencessem os editais. E, de todas as formas, eles tentavam afastar a concorrência. Um dos concorrentes é uma das testemunhas, que é o Miguel Ângelo Ieira. Não é segredo para ninguém, está aí, já foi várias vezes exposto que ele é uma das testemunhas, que tem uma empresa de transporte e que, né, se dizia indignado com essa situação. Quando o Miguel Ieira foi mais firme no sentido de participar das licitações, e mais especificamente teve um ponto ali bem crucial que a gente detalha, que foi quando ele convidou para que viesse participar aqui da licitação uma empresa lá de Itaiópolis, que tinha uma estrutura maior que a dele e que tinha condição melhor que o coletivo Santa Cruz para prestar o serviço. Logo ia ganhar a licitação.
Quando o Miguel Ângelo faz isso justamente para desmantelar o esquema, o Renato Pique, nas palavras do Miguel Ângelo, chama ele para a revenda dele e diz para ele o seguinte, quanto, né, para vocês saírem fora da jogada. E escreve num papel 400 mil reais e mostra para ele, isso aqui tá bom, o suficiente. E aí, né, o Miguel Ângelo concorda e eles fazem, e aí o Pique diz que, não, isso aqui vai ser em caminhonetes, né, lá da minha revenda, que todo mundo sabe a revenda de carro. E aí, então, uma caminhonete para você, uma caminhonete para o fulano lá de Itaiópolis. E eles topam, mas, e aí vem um porém, né? Segundo o Miguel Ângelo, além de o Renato Pique pagar a suposta propina para eles, ele também tirava, porque quem queria pagar realmente esses 400 mil era o Coletivo Santa Cruz. Então, o Renato Pique e o Beto Passos teriam parte nesses 400 mil também. Isso que Miguel Ângelo diz. E aí, então, o que acontece? Quando o Miguel Ângelo sai andar aí com a Amarok que ele teria ganhado nesse esquema, descobre que o carro está cheio de multa, cheio de débitos. E, irritado, devolve para o Renato Pique, vai numa empresa aqui da cidade e compra outra caminhonete. E quando compra outra caminhonete, já está muito, o suposto esquema já está muito, muito inflamado, né, no sentido de que ele já não está mais satisfeito com aquilo. E aí, então, o Pique teria feito ameaça para ele, que aí, né, foi para outro nível, né, foi para outro nível a questão, e aí dessa forma então começou a desmantelar isso, né? Estou falando do suposto esquema do transporte escolar, né? Que ao Coletivo Santa Cruz interessava muito porque dava muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, uma informação que não está no J+, ainda vai estar mais tarde, e que hoje de manhã no programa do Roger, na Microfone Aberto, na Massa FM, nosso querido amigo Roger, o prefeito exercício William Godoy revelou o acordo entre o Coletivo Santa Cruz e o Ministério Público e a Justiça vai render 4 milhões e meio de reais de devolução ao município de Canoinhas. Esses 4 milhões e meio de reais vão ser devolvidos em forma de linhas, ou seja, ele vai fazer de graça, né, entre aspas, 4 milhões de reais e meio, 4 milhões e meio de reais em viagens do transporte escolar para, de certa forma, reparar o que teria sido desviado. Porque a gente está falando de um esquema dentro de um esquema. Primeiro, um esquema para se firmar como a empresa que faria transporte escolar em Canoinhas. E o segundo esquema que seria dentro desse esquema, seria forjar viagens, forjar itinerários, dizer que foi muito mais além do que teria ido para poder ganhar do município. Isso teria uma ligação também, Ednei, no caso, já adiantando o conteúdo, com a questão do embaraçamento, que hoje você apurou na sua coluna? Já estamos adiantando um pouco, né? De certa forma sim, Luiz Felipe, porque uma das coisas que vocês devem ter lido hoje na minha coluna foi que o GAECO, mais especificamente o GAECO lá de Lages, né, que veio para cá justamente para não ter relação com o pessoal daqui. Eles estiveram aqui por um período, nesse ano mesmo, para fazer um trabalho bem específico, que seria acompanhar as 34 linhas que o Coletivo Santa Cruz fazia de transporte escolar para Canoinhas. E a ideia era seguir esses ônibus, né? E aí fazer o itinerário, ver se batia o itinerário, né? E isso, quando a gente fala em embaraçamento, saiu na informação que grupos da internet, grupos do WhatsApp, até grupos de policiais teriam vazado a foto. Não foi bem assim, né? A verdade, até eu conversei hoje à tarde com o Tenente Coronel Silvano Sassinski, a verdade é que, segundo, né, o Tenente Coronel, que é uma pessoa de reputação ilibável, né, e que a gente confia muito, o que aconteceu ali foi o seguinte: aqui em Canoinhas vocês sabem como é que é, não vamos dizer que não é assim que é. As pessoas não podem ver um carro diferente que vive para a polícia. E foi isso que aconteceu. Eu acredito seriamente nisso mesmo. As pessoas viram um carro preto, né, seguindo os ônibus, e aí ligaram pro 190. Sim. E aí a polícia, opa, peraí, o que é isso, né? Até próprias famílias e estudantes, a gente não tem como, né? Foram atrás. E aí o que aconteceu? Descobriram que realmente eram viaturas do GAECO. E isso circulou, né? Acabou circulando em grupos dos próprios policiais, porque os próprios policiais, que obviamente eles comentam fatos atípicos. E esse era um fato atípico, havia um carro do GAECO. E isso acabou chegando no ouvido das pessoas investigadas, né? Mas não é que teve um vazamento deliberado, até porque a PM e a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Civil não sabiam. O fato de o Ministério Público ter trazido
o GAECO de Lages para cá já diz tudo, né? Eles não queriam envolvimento de gente daqui. Né? E, obviamente, que os policiais militares, os policiais civis têm parentes, conhecem pessoas aqui na cidade, e isso poderia prejudicar a investigação, por isso que eles fizeram isso. Mas não durou muito tempo, mas foi ali até uma certa ingenuidade do GAECO de imaginar que as pessoas não iam ver, ainda mais no interior, né? Que é difícil você ver carros estranhos circulando. Mas aí que se fala em embaraçamento. Mas não foi só isso, né? Isso aqui é um ponto que a gente abordou hoje lá na coluna. Mas teve, por exemplo, intimidação de pessoas, né? Teve um caso de um casal que denunciou que foi intimidado, né? Numa abordagem policial, o Beto Passo e o Renato Pic. O Renato Pic teriam estado ali, o Beto Passo teria xingado ele. A polícia também diz o seguinte, que, na verdade, assim como qualquer cidadão que se diz ameaçado, o Beto Passo se diz ameaçado pelo casal, e a polícia tentou intervir, né? E ao tentar intervir, eles acusaram o policial de ser, né, de certa forma, um segurança particular do Beto Passo e da Renato Pic. Né? Estou explicando a contextualização para vocês, né? E cada um tira suas conclusões, mas é isso que a gente conseguiu apurar com relação a essas coisas. Mas não foi também só isso. Teve casos de testemunhas que se dizem, né, o próprio Miguel Ângelo disse que foi ameaçado, ao ponto do Pique dizer para ele que a mulher dele ia encontrar ele morto, né? Coisas assim, que a mulher dele ia sair daqui e ia embora porque não ia ter mais marido. Coisas desse gênero, né? Teve a questão, por exemplo, do próprio Adelmo Alberti receber visitas, né? Que ele disse, ele contou na sua colaboração premiada, que era extremamente preocupante, porque ficavam perguntando se ele ia delatar, se ele ia entregar o Pix, se ele ia entregar o Beto Passo. Ficava deliberadamente fazendo esse tipo de pergunta. E aí ele se sentiu ameaçado, né? Se sentiu intimidado. E inclusive com o advogado de um dos acusados dizendo, ele tá aqui fora, qualquer coisa, né? Tipo, então, assim, coisas assim, sutis, algumas nem tão sutis assim, mas que aconteceram e que pode sim ser considerado embaraçamento das investigações. Certo, Ednei. Antes da gente passar para o próximo ponto, né, quero cumprimentar as pessoas que entraram agora na live, onde a gente está falando sobre os desdobramentos da 7ª fase da Operação Eito Pater Filho. Lembrando também que você pode compartilhar essa live para outras pessoas, siga a nossa página, que assim você também colabora conosco, né, para que a gente possa estar sempre oferecendo a informação de uma maneira mais ágil e também sempre da maneira correta. Também gostaria de falar sobre as perguntas, se o Luiz Felipe pudesse selecionar para a gente algumas perguntas, porque aqui pelo celular a gente está com uma certa dificuldade de verificar as perguntas, e assim a gente vai poder interagir um pouco mais com você, nosso espectador. Outro ponto da 7ª fase da operação, que muitas pessoas leem material sobre, que também chegou muita informação, é com relação aos contratos com as empresas do Josiel Dembinski, que foi preso na 6ª fase da operação, não é mesmo, Ednei? Ele tinha sido preso na quarta fase, daí na 7ª de novo. Na 7ª novamente. E como que está essa situação com relação aos contratos? Muitos acham até, né, Luiz Felipe, mais uma coisa de bastidor aí, que o Josiel foi solto não por mérito do pedido de habeas corpus, que seria justo, muita gente não entendeu. Ele teria sido solto justamente para dar asas para ele, né, para ele ir fazendo, né, o que ele queria, que ele achava que podia ter feito, porque ele estava livre. E aí, né, por exemplo, ir com o advogado visitar uma testemunha-chave no processo no qual ele está envolvido e ficar esperando no lado de fora do presídio, né, deu sorte para azar aí na visão, na visão certamente dele mesmo, né. O que acontece com o José Dembinski? O José Dembinski aparece na Operação Eito Pater Filho lá na 4ª fase, né, quando o prefeito de Bela Vista do Toro, Adelmo Alberti, é preso, né? E ele é tido ali, então, como uma peça-chave para Adelmo, para ele ocultar patrimônio. Adelmo compraria, né, maquinários, caminhões, aquele maquinário que vocês viram que teve máquina queimada, máquina que foi recolhida, né? Tudo aquilo seria do Adelmo, comprado com o dinheiro que o Adelmo teria desviado, né? E entregue para o José Dembinski como um laranja, né? Um clássico laranja. Quer dizer, ele abriu uma empresa com esses maquinários e prestava serviço para a própria prefeitura de Bela Vista do Toldo, favorecido pelo Adelmo. Quando aconteceu a prisão do Adelmo, vocês devem se lembrar, nós publicamos no J+, logo em seguida, uma reportagem que era o seguinte título: empresário preso na Operação Eito Pater Filho tem 24 contratos com a prefeitura de Canoinhas. Nós levantamos esses 24 contratos, achamos coisas muito estranhas, como, por exemplo, em pleno início de ano,
que é um período onde todo mundo que contrata com a prefeitura sabe. Você não conte que em janeiro você vai ter renovação do contrato, você não vai ter. Porque para tudo. Todo mundo, férias coletivas, nada funciona, né? É justamente para economizar dinheiro. E aí, lá nas primeiras semanas do ano de 2021, se eu não me engano, Isso. tinham vários contratos assinados com o José Aldembinski. Eu pensei, não, mas esse é um sortudo, né? Só ele tem os contratos. E aí, ali, claro, levantou muitas suspeitas. Assim como o Ministério Público já tinha levantado antes, mas estava investigando isso em segredo. Agora faz sentido pra gente. E até teve uma certa demora do município em fazer a rescisão desses contratos, não é mesmo, Dinei? Exatamente. Foi o quê? 2 meses? O cara por aí. preso e eles não rescindiam os contratos, né? Foram rescindir 2 meses depois, se não me engano. Isso. Então, coisas estranhas aconteciam, né? E aí, agora tudo faz sentido. O cara foi preso por quê? Agora na 7ª fase. Porque ele também fazia o mesmo em Canoinhas, segundo o Ministério Público. De que forma? Um esquema muito semelhante que o Adelmo fazia lá. O Adelmo fez em Bela Vista e disse pro Beto Passos, faça que vai dar certo, né? É tipo receita de sucesso. E aí, então, o que o Beto Passos faz? Vai a Curitiba e tem tudo isso documentado, trilhado pelo Ministério Público, compra 2 caminhões, né? E coloca esses caminhões no nome do José Aldembinski. Segundo consta, um foi comprado pelo Beto, o outro pelo Nilson Kochaski. Mas aí o Nilson parece que não pagou, deu rolo ali, deu treta entre eles mesmos. E quando eles trazem, então, esses 2 caminhões para trabalhar aqui em Canoinhas, a empresa é do José Aldembinski. E a partir de então ela passa a ganhar a licitação atrás de licitação. Uma sorte tremenda em licitação, que você sabe, quem lida com isso sabe que não é nem um pouco fácil, né? Não é uma coisa fácil você ganhar licitação, são vários itens a se cumprir e tudo mais, né? Um dos pontos-chave ali para você entender como que eles lucravam esses caminhões, porque aí tem que ter a lucratividade, né? Existe um serviço que tem que ser prestado, esse serviço tem que ser prestado de maneira correta, né? De maneira que o serviço efetivamente seja cumprido. E aí, então, você... como que você vai desviar, né? Se o serviço também tem um custo. Então, teria que ter o serviço bem prestado e teria que ter o faturamento, né, acima para poder vender, para poder valer a pena o esquema. E aí entra uma questão que é o pulo do gato que os vereadores de oposição, inclusive, viram isso, né, conseguiram detectar. Quer dizer, eles criam uma modalidade de pagamento bem maleável, como, por exemplo, o caminhão pode andar vazio, que vai ser remunerado, né? Aí tem uma questão que nem vou entrar no meandro, mas é um pouco complicada de se entender, que aí você paga por pesagem ou por metro cúbico. Aí vai no metro cúbico. Aí tudo fica mais difícil de fiscalizar também. Fora que esses caminhões vinham lá de Bela Vista do Todo, que era lá vamos dizer assim, o depósito do Dembinski, que na real era do Adão Alberto, ficou provado depois. Então esses caminhões começavam a ser remunerados a partir do momento que eles deixavam esse barracão lá em Bela Vista do Todo e iam às vezes 40 quilômetros adiante, lá no interiorzão de Canoinhas, para fazer isso. Imagina, ele tinha que atravessar Bela Vista, né, atravessar o centro para ir lá para o interior, tudo isso remunerado, né, fora essa questão do metro cúbico. E além disso, diz o Ministério Público, ainda havia a situação de inventar trechos, né, inventar coisas que não tinham, serviços que não tinham sido feitos. E aí entra esse personagem da Amanda Suchara, que, segundo a defesa dela, ela não entrou de gaiata na história, entrou de inocente útil. Porque, na verdade, eles diziam para ela assim, ó, teu trabalho aqui é pegar as planilhas de serviços prestados e assinar. E ela dizia assim, tá, mas eu não preciso ir lá? Não precisa, é só você assinar. E aí, então, ela assinava e nessa de assinar os documentos é que ela se deu mal, ficou presa, né? Porque ela atestava serviços que não teriam sido prestados. Ela diz, né, não, mas isso eu nem sabia, não tinha nem capacidade para isso. E quem me disse foi aquelas pessoas que já estavam aqui na secretaria, as pessoas que estavam há mais tempo, né, e os próprios secretários, porque ela passou por 3 secretários, né, inclusive pelo Verca, que está hoje ainda lá, na Secretaria de Obras. E ela disse que era assim, era para fazer assim. Né? Ela começou com o Nilson puxou ela de estagiária da Secretaria da Câmara de Vereadores, depois foi para o desenvolvimento, acho que foi para o meio ambiente, daí ele puxou para a Secretaria de Obras dela como estagiária, como daí responsável pela fiscalização. Salário de 2.300, alguma coisa assim. A defesa dela até fala, né? Vai ver o patrimônio dela, né? E ela não tem grandes patrimônios para justificar participar do esquema desse. Ednei, vou trazer aqui para a gente algumas perguntas.
Fernando Cardoso, alguma gravação de áudio ou vídeo dos envolvidos em negociatas ou tudo até agora é através de delações e denúncias? O que tem, Fernando, obrigado pela pergunta, o que tem, como eu falo, né, até agora, porque tudo pode mudar, né, tudo pode mudar. O que se tem até agora são, basicamente, os depoimentos dos delatores, são 4 delatores, tá? A gente conhece 2, que são o Miguel Ângelo Vieira e o Adamo Alberti, e tem a quebra de sigilo bancário, telemático e de celular. Então, o celular deles já estava sendo monitorado há algum tempo, né? Muito embora, como o PIC já tinha essa desconfiança, ele trocava constantemente, para dificultar mesmo, né? Trocava constantemente de chip. Mas eles têm algumas conversas, inclusive essas ameaças que o PIC fez e tal, estão lá. Eles têm também a quebra de sigilo bancário, e aí eles chegaram a esse número, as contas do... A gente vai falar sobre isso, né, mais adiante. Quanto que o PIC movimentava, quanto que os supostos laranjas movimentavam. E nas contas do Beto Passos também, eles fizeram uma devassa e descobriram coisas assim bem esquisitas, né? Como, por exemplo, um saque de 90 mil reais, né? Tá lá, né? E o sigilo dos e-mails também foi quebrado, né? Mais alguns comentários aqui do Ademir Alves Cavalheiro. A justiça está sendo feita e que a impunidade seja esclarecida. Viviane Pozonski. Existe a possibilidade dessa investigação ir para outras pastas, pois na época da pandemia, onde muita coisa era dispensada licitações. Eles podiam deitar e rolar no dinheiro público. Aí também... Um comentário Pode, que a sim? está falando, Viviane, vamos pensar assim, né, que toda pessoa inocente tem que se provar o contrário. Ok, né? Eu acho que é mais que justo. Mas quando você descobre um esquema sobre o qual a pessoa foi presa, né, do que já se tem, conseguiu prender ela há mais de um mês, há quase um mês, né, e que ela, no caso, vamos falar do caso específico do Beto, renuncia a um mandato, é óbvio que há alguma culpabilidade aí, né? Vocês disseram isso na enquete que a gente fez, né? Que aí há uma confissão. Então tudo está sob suspeita, né? Então as pessoas, assim, muita gente diz, e assim, eu fico até, para nós é muito complicado fazer isso, mas muita gente nos procura e diz assim, viu, mas tá lá meu nome, mas eu nem fiz nada, né? Os secretários, todos, mas não fizemos nada, né? E tá lá, não sei o quê. Mas é como se fosse uma poça d'água que você pisa e espirra para tudo que é lado, né? Quem estava perto se sujou, né? Se sujou no sentido de que vai, devendo ou não, ter que prestar algum tipo de esclarecimento. Vai chegar um ponto em que a gente vai ter tudo isso explicado e que a gente vai entender exatamente quem deve e quem não deve, né? Até o momento, eu acho que está muito claro para a gente, há sim fortes indícios do PIC e do Beto. Mas quem estava no entorno deles, quem que se salva, quem não se salva, é isso que a gente vai ver nos próximos meses, né? Nas próximas semanas. E assim, eu fico até compadecido das pessoas que nos procuram e dizem, mas eu não tinha nada, eu não fiz nada, não sei o quê. E eu acredito realmente que tenha gente que não fez nada. Mas o simples fato das pessoas estarem próximas dos dois está respingando. Mas a justiça vai ser feita. Uma hora a gente vai saber quem que deve e quem não deve. Até porque o Ministério Público ele não age às cegas, né? Sem uma prova que embase a denúncia. Não se prende ninguém sem ter há quase um mês sem ter um mínimo de prova. Veja o caso das Maria da Penha, hein? Não tem o cara bate na mulher, a mulher tá lá com o rosto todo roxo, o cara passa alguns dias na cadeia, tá solto. Né? Homicídio, você mata alguém, se você, orientado por um advogado, ficar tantas horas fora do radar da polícia, você vai se apresentar e responder em liberdade. Então, assim, para uma pessoa ir presa, gente, não é assim. O Brasil tem muita cadeia, mas tem muito bandido. Então, não é qualquer um que vai para cadeia, não tem que aprontar muito para ir para cadeia. Então, assim, aqui cabe, né, uma consideração. As pessoas que têm dúvidas, tá certo? Todos nós temos as dúvidas. Mas fazer uma defesa enfática não dá para fazer a defesa enfática de ninguém. Até porque dizer que não há provas, tem. Porque se não tivesse, a justiça não ia decretar a prisão dessas pessoas. Tem alguma coisa que as compromete. Agora, a explicação vem na sequência e a gente vai saber quem deve e quem não deve. Muito bem, passando então aqui para o nosso próximo tópico a ser tratado nesta transmissão ao vivo, é com relação à evolução patrimonial, né? Ali tem muitos comércios aqui da cidade que foram
fechados, né? Alguns comércios que estavam no nome de pessoas que estão presas foram fechados. E isso pode ter uma ligação direta com a evolução patrimonial. Como que está essa questão, Ednei, da evolução patrimonial dentro do caso? Muita gente falou, né, postou fotos e tal, o rumoroso posto do Beto Passos, né, a revenda do Renato Pique, né, então muita gente focou nisso, como sendo assim, fazendo uma relação direta entre o que teria sido desviado do município e o que eles teriam de fato comprado, né, e tem realmente uma relação. O que o Ministério Público conseguiu apurar a partir do momento em que eles analisaram as contas, quebraram o sigilo bancário, tanto do Beto quanto do Beto Passos, foi que havia Oi? Do Beto Passos e do Renato Pique. Perdão. Do Beto Passos e Renato Pique. Foi que havia, sim, uma evolução patrimonial extremamente... Eu estava procurando a reportagem aqui para falar em números exatos, que números não são o meu forte, mas assim, ó, o que eles acham é que o patrimônio do Beto Passos cresceu 580%, né? Isso nos últimos 4 anos. Então ele declarou lá para a Justiça Eleitoral que ele tinha R$164 mil em patrimônio em 2016, e isso saltou para quase R$1 milhão em 2020. Isso declarado oficialmente, né? Oficialmente por meio do sistema do Tribunal Superior Eleitoral por causa da campanha, né? Que você é obrigado a declarar os seus bens. Mas o Ministério Público acredita que tem muito mais coisas, né? Uma das coisas que eles citam, por exemplo, tem uma coisa bem importante aqui, ó. Ao longo do ano de 2016, o Beto Passos movimentou R$48 mil na sua conta pessoal. No primeiro ano do mandato, esse valor saltou para R$326 mil, um crescimento de 675%. E aí não bate, né? Porque se ele movimentou R$326 mil na conta dele e recebe um salário mensal de 15 mil, o que aconteceu aí, né? Não fica muito claro, né? Chama a atenção também do Ministério Público os altos saques de dinheiro, isso que eu falei agora há pouco. Ele sacou, por exemplo, por 2 vezes R$49 mil, duas vezes, em maio de 2020, e uma de R$97 mil, que ele fez em dezembro do mesmo ano, sem ter acesso à quebra de sigilo fiscal do Márcio Passos, que é irmão dele, aí o Ministério Público não sabe quanto o Márcio também movimentou, também está preso, né? E uma das coisas assim que vocês certamente vão lembrar é da casa, né? Porque quando ele comprou uma casa ali no centro da cidade, no bairro Boa Vista, a campanha da Norma Pereira levantou suspeitas sobre isso, dizendo como que pode, né, comprar uma casa de R$1 milhão. De fato, ele pagou R$800 mil por essa casa, né? E declarou que foram 700 mil. Por quê? Porque essa situação foi para a justiça. E eles entraram na justiça contra a Norma, dizendo que a Norma estava levantando falso testemunho ali contra ele, né? Uma injúria contra ele. E para esquentar, e aí quem conta isso é a Delma Alberti, né? A Delma Alberti que disse que para esquentar o esquema, né, ele teria emprestado uma agência bancária o valor de R$800 mil para dizer que ele não tinha esse dinheiro e fez um financiamento, né? Mas de fato ele pagou à vista esses R$800 mil. Vê que é um alto volume, se isso de fato aconteceu, é um altíssimo volume que foi movimentado aí, né? Além de ter pagado esses R$800 mil pelo imóvel, ele promoveu uma grande reforma na casa, deixando-a de alto padrão, com direito à piscina com deck, né? E investiu mais R$125 mil em imóveis, né? Então foi para lá de mais de R$1 milhão que ele gastou com essa casa. E aí não bate, né, gente? Porque ele até tinha patrimônio, né? Ele tinha uma casa que era da falecida mãe dele, ele tinha uma casa que ele construiu na Francisco de Paula Pereira, mas ele não se desfez desses bens, né? E aí que entra um ponto de interrogação, né? Por exemplo, você vendeu uma casa e comprou uma melhor, ok, é isso, é a evolução das pessoas, né? Mas o emprego não lhe dava grandes ganhos, dava R$13 mil por mês. O que ele já tinha, ele não vendeu, só adquiriu. E aí vem um posto, né? Um posto de gasolina. E aí aumenta, claro, a suspeita. Então, a evolução patrimonial dele foi muito grande, e aí o Ministério Público faz todo um trajeto, né, quanto que ele ganhava quanto radialista, quanto que ele passou a ganhar como prefeito, e como que isso não combina, né, não bate, né, com o que ele tinha. E, então a evolução foi muito alta. Maior ainda foi a do Renato Pique, que teria movimentado R$95 milhões. É, né? Dinheiro, né, Dinei? É muito dinheiro, isso em 5 anos, né, tô falando em 5 anos. Não só nas contas dele, mas de 2 pessoas ligadas a ele. O
sobrinho, a dona Irã, e o Sidney Terence, que era um funcionário que todo mundo sabia que lavava carros na revenda, que era uma pessoa assim que não tinha nenhuma condição de administrar nada, né? No entanto, tinha uma conta, tanto é que ele tinha uma conta pessoal que movimentava ali pouquíssimo dinheiro, né? Mas aí tinha uma conta lá da empresa dele, que era só a fachada, que tinha o mesmo telefone da empresa da Dona Irã, que era de revenda de carro, e que recebia muito mais que isso, né? Movimentava muito mais que isso. Então, somando tudo isso, dava 95 milhões, né, de reais isso por 5 anos, né? Mas, gente, né? São 95 milhões. Quantas vezes tem que ganhar no Big Brother para chegar a 95 milhões? A gente tá falando do dinheiro, programa né? do reality show mais né, concorrido do Brasil. É né? verdade, não, é muito dinheiro. Ednei, trazer algumas perguntas aqui também. Existe outras cidades que podem estar envolvidas? Pergunta da Viviane. Olha, Viviane, isso eu não posso dizer, porque realmente é o que a gente teve acesso até agora. É isso, né? É Sim. isso. Mas vamos fazer um exercício de futurologia, né? O Ministério Público prendeu o Orildo Civerni, está preso, condenado a mais de 100 anos de prisão. No lastro do Orildo pegaram o Adelmo. Prenderam o Adelmo, não está condenado ainda, né? Mas todas as condenações que ele vier a ter não pode passar de 12 anos, porque ele fez acordo de delação premiada. O Adelmo era uma das pessoas que teria condição de receber sentença ainda maior que o Orildo, dados o que ele tinha cometido. Né? No entanto, esse acordo maravilhoso que ele fez vai tirar ele da cadeia em 2024. Mais 2 anos ele está fora da cadeia. Ele tem a questão da progressão, tem a questão de bom comportamento, leitura na prisão, trabalho na prisão. Em 2024 ele está fora. Um acordo tão bom quanto este só pode ser feito com coisa muito quente, muito boa. Um material que realmente permitisse o Ministério Público fazer uma limpa naquilo que tinha que fazer uma limpa. E aí, quando você sabe que o esquema do coletivo, o esquema do José Adembinski seriam cruciais para prender o Beto Passo e o Renato Pique, como foram, né? Você pode aí, né, fazer um exercício de futurologia, como a gente vai fazer aqui, né, em silêncio. Será que vale tudo isso, né? Será que vale a pena todo esse perdão que ele ganhou só para entregar o Beto e o Pique? Falando em Renato Pique, a pergunta da Mônica, com relação à renúncia, né? Tem prazo para o Renato Pique assumir como prefeito ou prazo para sua renúncia? O prazo para o Renato Pique apresentar as alegações, né? Ele se encerra essa semana. Eu acho que até hoje se encerra esse prazo. Quando se encerra o prazo, teoricamente não apresentou a alegação e seria julgado a revelia. Mas me parece que o pessoal da comissão do impeachment, o Bomer, o Maurício Zimmermann e esqueço o nome da vereadora Silmara Vontarek, eles vão intimar alguém, um advogado dativo, né, que seria o advogado do governo, que a gente chama, né, para fazer isso, porque se a assessoria dele jurídica não se pronunciar, ele seria julgado a revelia, mas eles vão dar essa possibilidade de ampla defesa, que é o que eles sempre falaram que iriam dar, né. Eu não entendo, duas coisas que eu, claro, não sou advogado, não sou jurista, mas que eu não consigo entender exatamente qual é a tática, tanto do advogado do Beto Passos quanto do Renato Pique. Por que eu não entendo a tática do advogado do Beto Passos? Por que renunciar, né? Me parece que é uma atitude precipitada por parte deles, porque eles queriam que o processo descesse aqui para a vara criminal de Canoinhas, né? Mas eu não vejo que o juiz da comarca aqui vai ser tão mais condescendente com o Beto Passos do que os desembargadores. Então, de qualquer forma, foi um tiro na água, porque o processo segue no Tribunal de Justiça, porque eles estão atrelados, não tem como separar o processo do Pique e o processo do Beto. E o Pique continua com foro privilegiado, seja sendo julgado pelo Tribunal de Justiça. Então nem isso eles conseguiram, se era esse o objetivo. Diante de uma decisão tão importante, que foi renunciar, né, ao cargo de prefeito. A pergunta dele era do Pique se tem um prazo. Se tem prazo. Então o que tem? Se eles prorrogarem isso e chamarem um advogado ativo, né, vai aí mais uns dias, mas eram 10 dias que ele tinha e se encerrava essa semana, né? Agora, lembrando sempre, o que essa comissão processante está fazendo? É julgar o Pique, porque o Beto perdeu o objeto, ele renunciou.
Não tem por que você julgá-lo num processo de impeachment. Mas o PIC segue sendo julgado e a perspectiva aí que em breve você já tem um relatório disso aí e vá para a plenária. E vai depender do plenário votar ou não, né? Claro que vai ter uma forte pressão popular, pelo que a gente já vem acompanhando das últimas votações que tem na Câmara, e isso vai ter um papel muito importante para a decisão dos 10 vereadores. Aqui também tem mais um comentário com relação aos secretários, né, que, salvo engano, Dinei me corrigir se eu estiver errado, alguns cargos, algumas pessoas foram exoneradas, não é mesmo? Então aqui tem um comentário, eu não consegui ler o nome, mas muito estranho o prefeito em exercício, no caso William Godoy, manter os cargos de primeiro escalão, no caso secretariado, que era de confiança do ex-prefeito Beto. Ou pode ser mais um desdobramento da operação? No caso... assim, né, vamos, a gente falar do secretariado, a gente vai ter que falar do William Godoy, que era presidente da Câmara, né, pela hierarquia, assumiu a prefeitura de Canoinhas como prefeito em exercício. O que o William diz? O William diz assim, nós estamos fazendo um pente fino, nós não vamos prejulgar ninguém, e aqueles que o Ministério Público já tem alguma coisa contra, ou que tem alguma coisa que são investigados, né, a gente pediu para se afastar, né, e aí o restante a gente vai passar um pente fino. Até ele pediu ajuda dos vereadores, né, na entrevista que a Tati e a Juliana nos deram semana passada, elas já disseram, não, me inclua fora dessa, né, nós não vamos participar do governo, nós vamos continuar, né, até porque elas disseram que entendiam como uma continuidade do Beto Passos, porque vinha com o mesmo secretariado, basicamente, poucas pessoas tinham sido mandadas embora. Então a posição do William é essa, não, vamos dar um amplo direito para todo mundo se defender, se tiver alguma coisa efetiva contra este ou aquele, vai ser exonerado sem problema nenhum, mas eu não vou tomar essa decisão precipitadamente, né? Então essa é a posição do William Godoy. E eu acho que essa é a posição que todos nós temos que ter nesse momento, quer dizer, se existe alguma coisa contra, né, que saia fora, que se demita, que peça demissão. Se tá limpo, não tem por, e tá fazendo um bom serviço, não tem por que sair, né? Agora, o William Godoy também sabe que vai pagar o preço por isso. Por quê? Porque ele já vinha pagando o preço por ter defendido várias vezes o governo na Câmara de Vereadores. Ele já vinha pagando isso mesmo sem ser prefeito. Agora, como prefeito, as pessoas vão cobrar ainda mais isso dele, né? Então, ele está entre a cruz e a caldeirinha. Quer dizer, ou ele demite todo o secretariado e dá uma prova ao povo de que ele tem total desconexão com o governo Passos, o que ainda pode ser que não convença o eleitorado, porque o eleitorado sabe do que ele fez antes, né? Ou ele mantém isso, essa postura que ele está mantendo, que é de aguardar a apuração, aguardar as investigações, e enquanto não tiver nada contra os atuais secretários, não se mexe neles, mantém-se eles como estão, né? Curioso disso, porque veja, por exemplo, o secretário de Educação foi nomeado pelo William Godoy, mas foi uma bola que o Beto deixou quicando, né? Porque não tinha secretário, tinha pedido demissão, né? O planejamento eu não sei como se deu, né? Que o João Mendes Maia pediu demissão, se foi exonerado, eu não sei como se deu. Mas e também não sei, não há nada contra o João até o momento, não vi nada contra o João até o momento. Mas o fato é que ele saiu. E, então, são todas... eu acho que é cedo você fazer qualquer julgamento dos secretários. Mas, como eu disse, o William Godoy sabe o preço que vai pagar de um jeito ou do outro. Ele apanha de um jeito ou do outro, né? Na verdade. Aqui também tem mais uma pergunta. Corre o risco de Renato Pique assumir a prefeitura a qualquer hora? Sim, corre sim esse risco. Né? Talvez algum advogado que está nos assistindo aí possa dizer que não. E aí eu agradeço se me argumentar. Mas no meu entendimento, o que o Renato Pique é hoje? Ele é o prefeito de fato. Com a renúncia do Beto Passos, o nosso prefeito é Renato Pique, de fato. O prefeito que ganhou nas urnas. Quem está lá é o William Godoy em exercício. Né? É ele que está... Aliás, eu diria assim, o Renato Pique é nosso prefeito de direito. De fato, é o William Godoy. Se for lá bater na porta do gabinete do prefeito, você vai encontrar o William Godoy. Então, ele é o prefeito de fato. Mas o de direito é o Renato Pique, que está impedido de exercer o cargo porque está preso. Mas se amanhã depois ele for solto, ele pode sim assumir a prefeitura. Por falar nisso também, vale ressaltar que, assim como o Renato Pique é prefeito por direito de Canoinhas, em Bela Vista, Adelmo Alberti ainda é prefeito, porque não foi cassado o mandato, ele não renunciou, e continua com o título de prefeito. Bom, Ednei, até o momento seriam essas perguntas que a gente tem por aqui. Uma coisa também que muitas pessoas falam e surge esses rumores, e acredito que você, como jornalista,
já ouviu também de muitas pessoas, assim como eu ouvi, é a questão de nomes e empresas que não aparecem em tese nos documentos que chegaram até nós. Como que a população ela deve apreciar essa questão de nomes e empresas para não fazer um pré-julgamento antes de se ter um posicionamento do Ministério Público e tudo mais? Hoje a gente fez reunião de pauta, discutimos isso e a gente chegou à seguinte conclusão, que o melhor a gente tratar esse assunto é pegar esses nomes, são 13 nomes, se não me engano, né, que estão naquelas planilhas, e ouvir um por um e publicar uma reportagem colocando as suas alegações. Por quê? Porque no material que a gente teve acesso até o momento, o Ministério Público não faz nenhuma menção a essas pessoas, apenas aquele organograma. Não dá detalhes, salvo ali alguns detalhes sobre o que a gente já postou, né? Mas que é especificamente em relação a uma situação. Mas as outras todas ele não coloca nenhuma citação direta. E aí soltaram aquilo nas redes sociais, todo mundo viu, né? Todo mundo recebeu no WhatsApp, e essas pessoas estão aí andando pela cidade, todas temerosas, todas, né? Porque estão se sentindo com a imagem enxovalhada. E eu não tiro a razão, né? Porque não tem nada contra elas, a não ser aquele dito organograma. Então o que a gente tem que fazer, até no nosso papel como jornalistas? E uma por uma perguntar, você quer falar sobre isso? Você tem uma explicação para o fato do teu rosto estar naquele organograma? E aí então essas pessoas vão ter a oportunidade de dizer, né? Sabendo, claro, que se daqui a pouco surgir um documento que as conteste e tenha provas de que ela teve algum envolvimento, vai ficar feio para elas, né? Então a oportunidade que a gente vai dar certamente é de que elas falem a verdade. E assim então se retratem diante da população que todo mundo está falando. E acho assim, né? Nosso papel é esse, né, Luiz Felipe? É ir atrás do que é verdade, publicar o que realmente aconteceu. E sem, né, nenhuma diferença entre este ou aquele. É o princípio básico do jornalismo. Ednei, depois disso tudo, o que a gente pode esperar no cenário político? No cenário político, a gente publicou hoje uma enquete mostrando quais seriam os favoritos aí, né, para... Eu vou explicar como é que foi feita essa enquete. Nós temos no nosso WhatsApp, muitos de vocês devem estar ali para receber, as manchetes do jornal, as manchetes do J+, todo dia. Todo dia a gente manda 5 manchetes ali, que são os destaques do dia. E a gente tem 3.500 contatos, né? 3.500 pessoas que a gente tem cadastradas ali no WhatsApp. E a gente usa essa nossa lista de transmissão para mandar enquetes. E a gente costuma fazer muito rapidamente essas enquetes. Muita gente reclama depois, nem respondi, isso já encerraram. Por quê? Que é para evitar robôs, né? Robô mesmo ou robô disfarçado de humano, né? Que seria, pega todos os listas de contato e diz, vão lá e votem em mim, né? Para evitar que consigam manipular a enquete. O que eu posso dizer para vocês? Alguém manipulou? Ninguém manipulou? Não sei, gente. É impossível. Só sei dizer para vocês que a gente fez isso em 20 horas, quer dizer, a gente colocou às 6 da tarde do feriado e encerramos na tarde da sexta-feira, para evitar, né, dar muito tempo para as pessoas. E aí, então, pelas respostas, até aquilo que a gente pergunta para vocês, idade, raça e tal, gênero e tal, são coisas que a gente depois vai bater com o censo para ver se bate, porque a amostra ela geralmente tem que ser quase a mesma coisa, né, para ser legítimo. Se aparecer muita mulher, se aparecer muito homem, já fica meio estranho, porque a gente tem uma população bem equilibrada, né, em termos de quantidade de homens e de mulheres. Se aparecer muita gente com um grau superior, também fica estranho, porque o censo não diz isso. Então a gente, fazendo esse comparativo, bate, tá? Aparentemente não teve ninguém que usou várias vezes para votar em si mesmo ou para mandar votar. Eu falo isso porque é a transparência que a gente mais tem que ter aqui para manter aquela boa relação com vocês. E ali aparece, né? Aparece, por exemplo, a Juliana Maciel liderando, Ivan Kraus em segundo, né, que foi terceiro na última campanha. Aparece uma forte rejeição aos vereadores governistas, mas eu acho que são coisas que são mais ou menos esperadas, né? Porque, por exemplo, o pessoal ali da oposição, a Juliana, o Robert, a Tati e a Zenilda. A Zenilda tem a menor taxa de rejeição, né? Eu estou falando de coisas que me lembro aqui. Eles tiveram protagonismo nesse governo como antagônico. Então eu acho que é natural que eles tenham uma boa relação com o público agora. Assim como também é natural que as pessoas rejeitem os candidatos que foram a público defender o governo Passos, né? Porque pelo simples fato que o Petro está preso, né? E aí como é que se faz para justificar isso? Então é um trabalho que esses políticos vão ter que fazer
para reavivar a sua imagem, né? Aqui surgiu mais uma pergunta, Ednei, da Roseli Soares, uma pergunta interessante. Eu gostaria de saber se mesmo presos, eu acredito que ela está se referindo a Renato Pique, ao Beto Passos, eu acredito que não vai caber essa pergunta, mas vale ressaltar. Se mesmo presos, eles recebem salário? Não recebe. Não. É suspenso, né? Até porque o salário, por exemplo, que ia para o Beto Passos, vai para o William Godoy agora, né? E do vice, ele suspende, né? Ele suspende. O pessoal tinha essa dúvida com relação a Delmo, e eu perguntei e ele não recebe. Ok, então seria isso. Nós já estamos quase batendo 1 hora de transmissão, passou tão rapidamente. Como que ficaram as visualizações? Quantas pessoas estão nesse momento? Então, Opa, bom, ótimo. Exatamente. O pico foi por aí. É isso aí, que bom. A gente fica realmente feliz, né? Claro, ficamos felicíssimos. Vocês que fazem, né, o J Mais acontecer. Não deixem de seguir a nossa página, né? Exatamente. É isso mesmo, né? Instagram. @portal J+, e também acompanhar todo o conteúdo que a gente posta, tanto lá no site, no YouTube, no Facebook também, onde a gente tem bastante visualizações, não é mesmo? E a gente trabalha justamente para trazer a informação correta para vocês, priorizando sempre a verdade, a imparcialidade e mantendo vocês sempre bem informados. Lembrando então que essa semana a gente tem alguns momentos importantes. Por exemplo, eu falei para vocês que todo esse material que a gente leu e tal, que produziu as reportagens que vocês leram, ele está no material que embasou as prisões, mas não é a denúncia. E a denúncia já foi feita. Então, a gente ainda não teve acesso, ela está em sigilo, creio que vai ser liberada em breve. E a denúncia traz aí o que esses delatores entregaram. Então, ela é mais robusta. Ela traz o que o MP já havia apurado até o momento das prisões e o que conseguiu apurar a partir das prisões. Então, isso a gente vai ter nos próximos dias. O que também a gente vai ter nos próximos dias, fala-se até que amanhã, possivelmente, a gente vai ter essa resposta. A defesa do Beto Passos entrou com um pedido de habeas corpus no STF, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Quem está apreciando isso é a Laurita Vaz, uma ministra que tem fama de mão firme, pulso firme. E aí, então, ela está analisando. Então, em breve, a gente vai ter a apreciação desse pedido de habeas corpus. E não se surpreendam se o Beto for solto. Por quê? Porque renunciou, porque o motivo da prisão, que seria preservar as testemunhas, preservar as provas, tudo isso aparentemente não tem mais sentido, né? Porque tudo que tinha que ser coletado foi coletado. Então, se a ministra entender que esses elementos são suficientes para soltura, né? a soltura, né? Que não é uma liberdade, não. Né? É um momento aguardar o julgamento de liberdade. Exatamente. Que aí vai entrar a questão da argumentação, né? Depois da denúncia formalizada, né? A questão da defesa, da ampla defesa e tudo mais, para aí você ir para a fase de sentença, que aí é a última fase, em que aí você tem a condenação ou não. Eu não se surpreendo se ele for solto. O que eu soube também de um dos advogados que está no processo, que a defesa do PIC também ingressou com habeas corpus, mas foi negado esse pedido de liberdade por parte da justiça, né? Então o PIC segue preso. Claro, eles vão tentar outros, né? Eles vão tentando. É o trabalho do advogado, tentando soltar o seu cliente das maneiras mais, né? O que for possível que tiver à mão, eles vão fazendo, né? É isso mesmo, aqui também a gente tem alguns agradecimentos, né? Obrigado pela informação, imparcialidade. A população precisa abrir os olhos e se lembrar disso todos os dias. A Viviane Pozonski, obrigado. A Juraci Concol, parabéns. Informação nesse momento é tudo. Mônica, estão de parabéns pelos esclarecimentos. Ademir Alves Cavalheiro, grande e bela informatização para todos saberem a verdade dos fatos verídicos sem burlar os fatos. Né? Muito obrigado, então, por todos vocês que nos acompanharam. Espero que tenham gostado do conteúdo. Alguma crítica, também podem encaminhar. A gente também está sempre aberto, porque estamos sempre em uma constante evolução. Então, nós somos feitos para vocês e vocês devem colaborar conosco, nos sugerindo o que podemos melhorar, para que a gente possa estar sempre oferecendo o melhor para vocês. E seguindo a gente. E seguindo também, exatamente. No Instagram tem conteúdo exclusivo, a gente mostra bastidores, mostra uma série de coisas. Mas eu queria, já que a gente está encerrando, né, Luiz? Sim, 5 minutos, né? Só falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Eu fiz questão de deixar transparente para vocês como a gente acessou os documentos, como a gente está fazendo essa enquete que vocês estão vendo lá no site, né? Porque é isso que é o nosso principal ativo, né? Não é o prédio, não é as luzes, não é
É isso o nosso principal patrimônio, a nossa credibilidade. Então a gente preza muito, leva muito a sério a isso. Por isso que a gente tenta fazer de uma forma que vocês possam ficar bem informados com a notícia transparente, a forma como a gente faz a notícia de forma transparente, né? E assim, não é felicidade nenhuma pra gente estar falando isso daqui. Para vocês também não deve ser ver canoinhas com o prefeito preso, com o vice preso, né? Olha a fama que a gente está ganhando, olha o quanto isso pode prejudicar a nossa economia, né? Quem vem investir numa cidade assim? E quando eu falo quem vem investir numa cidade assim, eu falo de possíveis anunciantes aqui no J+, né? Então todos nós estamos perdendo, né? Você que tem um restaurante, é menos gente para ir no seu restaurante. Você que tem aí uma loja, é menos gente movimentando, é menos dinheiro movimentando, porque a economia acaba sentindo os reflexos de uma situação política como essa, né? Então, por isso, que não é alegria nenhuma para a gente estar aqui falando disso. E isso é muito importante que vocês entendam também, né? Que o nosso papel é informar, né? Seja como for, doa quem doer. Às vezes a gente até perde amigos, perde pessoas próximas, porque as pessoas não entendem. Mas esse é o nosso papel. A nossa função não é agradar ninguém, né? É realmente trazer a verdade. Exatamente, né? É como eu disse, como a gente publicou até no Dia do Jornalista, né? Isso mesmo. Não queremos parabéns, queremos respeito. Exato. Né? Exato. Porque o parabéns é muito vago, mas o respeito é muito importante pra gente. E é com esse respeito que a gente vai trabalhar. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E em breve a gente vai organizar mais lives como essa para sempre trazer informações, não somente de Pater Filium, mas também de outros assuntos, né? Claro, o momento que a cidade vive, né, pede esclarecimento, sempre a informação correta, verídica, mas também de outros assuntos, né? Então, nós estaremos sempre aqui para trazer a informação para vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, gente. Lembrando que a live fica salva. E vai estar também no J+, em breve.